A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 27 de junho de 2015. Guerra da Coreia. Em 27 de junho de 1950, o presidente norte-americano Truman ordenou ao seu exército que socorressem os sul-coreanos. O ato marcou a entrada americana na Guerra da Coreia, no apogeu da Guerra Fria. O conflito durou 3 anos e dividiu o território em 2 países, Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul, influenciada pelos Estados Unidos da América. Programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Experiência brasileira chama a atenção de cooperativas africanas. Informações com a repórter Sueli Frota. As cooperativas brasileiras são modernas, organizadas e atuam com uma gestão de excelência. A avaliação é da presidente da Assembleia Geral da Cooperativa de Crédito de Mulheres da cidade moçambicana de Nampula, Helena Bandeiras. Ela esteve em São Paulo durante 4 dias neste mês de junho para buscar boas práticas em cooperativismo de saúde, transporte e agropecuário para replicar depois em Moçambique. Helena Bandeiras, que veio acompanhada de outros membros da Associação Moçambicana de Promoção do Cooperativismo Moderno, afirma que só teve boas impressões do setor no Brasil. Ela destaca o que mais chamou a atenção no cooperativismo nacional. Vi cooperativas agrícolas, fiquei muito impressionada do jeito que trabalham, a organização dos trabalhadores, os produtos, os cooperados, assim como as cooperativas dos médicos também, a maneira deles trabalhar, os hospitais bem organizados. Precisamos muito que a OCB ajude-nos a organizar as nossas cooperativas. No Brasil, a missão foi viabilizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras, com o apoio da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. O modelo de excelência do cooperativismo nacional é reconhecido pelos moçambicanos há uma década. Lá, a OCB também é uma parceira. De um dos grandes feitos dessa parceria, saiu a Lei do Cooperativismo em Moçambique, que entrou em vigor em 2010. Este ano, a OCB esteve com organizações de 9 países para discutir ações estratégicas em comum. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Notícia local. Trabalhadores em cooperativa têm assento no Conselho Municipal do Trabalho de Palotina. Fomentar propostas que possibilitem a obtenção de recursos para a geração de trabalho, emprego e renda, assim como a qualificação profissional do cidadão, é um dos principais objetivos do Conselho Municipal do Trabalho, CMT, de Palotina. Uma vez por mês, os conselheiros se reúnem para debater e articular ações que visam melhorar cada vez mais o mercado de trabalho no município. Representante da bancada dos trabalhadores, o dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, Nivair de Castro de Souza, ressalta que é um privilégio e uma honra ser a voz dos trabalhadores em cooperativa dentro do Conselho. Isso é muito importante para a nossa categoria, já que é durante as reuniões do Conselho que é debatido e aprovado as ações, as políticas e programas financiados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT. Segundo o membro titular do Conselho, estamos sempre atentos às questões que possam melhorar ainda mais a qualidade de vida da classe trabalhadora do nosso município, afirmou Nivair. Em Palotina, o Conselho Municipal do Trabalho é presidido pela bancada dos trabalhadores, tendo como presidente Lori Frelich, representante do Sindicato dos Empregados do Comércio de Palotina, CMT. O Conselho Municipal do Trabalho, CMT, é o órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, tripartite e apartidário.
O exercício da presidência funciona em sistema de rodízio entre as bancadas, promovendo constante rotatividade de membros e renovação permanente das bancadas, o que gera uma dinâmica particular aos conselhos e proporciona soluções mais negociadas à diversidade de projetos, além da necessidade constante da busca de denominadores comuns para a tomada de decisões. A discussão das necessidades, potencialidades e planejamento de ações no município e região pelos conselheiros é fundamental para a formulação da política pública de trabalho, emprego e renda e permite a formação continuada e a integração de seus membros. São permanentes porque seus objetivos básicos não se alteram mesmo com as alternâncias de poder no governo municipal ou nas entidades que a compõem. Deliberativa, porque define e aprova as políticas de programas financiados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, destinados ao município, e tripartite e apartidária, porque é integrada em igual número por representantes dos trabalhadores, empregadores e governo. Programa Momento do Trabalhador. Notícia Nacional. A asma pode levar à morte se não tiver tratamento correto. Informações com a repórter Carolina Cassola. O Dia Nacional de Combate à Asma, celebrado neste domingo, traz um importante alerta. Sem o tratamento correto, a asma pode matar. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 8 pessoas morrem por dia por causa da doença, que já é a terceira principal causa de internações no SUS. A pneumologista da Unifesp, Ângela Ronda, explica que a asma não tem cura, mas pode e deve ser controlada. O mecanismo que acontece a doença é exatamente um fechamento dos brônquios. Brônquios são os tubos em que o ar passa para que possa chegar no pulmão direitinho, para que a gente possa ter a respiração e a oxigenação adequada no nosso corpo. Quando é uma crise de asma, a pessoa fica sem oxigenação. A doutora Ângela Ronda explica que se o paciente orientado por um especialista seguir o tratamento de forma correta, ele pode ter uma vida normal, longe de crises e internações. Hoje, 20 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Destes, 10% têm asma grave. Pessoas com asma grave procuram 15 vezes mais o pronto-socorro do que quem tem a forma mais leve da doença. Para eles, respirar é um desafio diário. Existe uma medicação, que é uma medicação biológica, que é específico para tratar esse tipo de asma. Ele vai direto numa celulinha que a gente tem dentro do organismo, que chama IgE, que é uma célula que ela é liberada dentro das doenças alérgicas. E dentro dessa asma grave, essa medicação vai lá e bloqueia exatamente essa célula, fazendo com que o paciente tenha menos crises, menos internações. Para facilitar o diagnóstico da doença, a Iniciativa Global para a Asma, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, criou o questionário GINA, que ajuda a reconhecer os sinais de que a doença não está controlada. O teste de avaliação dos sintomas da asma e informações sobre o tratamento estão disponíveis no site asmagrave.novartis.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Paraná, aumento da energia elétrica para avicultores passa de 67%. O aumento nas tarifas de energia elétrica vem causando preocupação aos avicultores paranaenses, que dependem diariamente do funcionamento de equipamentos elétricos em seus aviários para garantir a produção. A evolução da tecnologia tem melhorado os índices zootécnicos na produção avícola, porém o investimento é alto e a maioria dos equipamentos dependem de energia elétrica. Quanto mais fechado o galpão, maior é o gasto de energia. O que mais consome é o aviário, dark house, devido aos sistemas de iluminação e ventilação. O galpão com pressão negativa necessita de sistemas para ventilação. Essa combinação de investimento em tecnologia e custo de energia elétrica interfere diretamente na rentabilidade na produção e vem sobrecarregando o bolso do avicultor nos últimos anos. Com todas as dificuldades, é notório o empenho dos produtores rurais e agroindústrias para manter o ritmo de crescimento acelerado. Segundo o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, Sindiavipar, o Paraná cresceu 4 vezes mais em relação à média brasileira em 2014. Porém, os reajustes na energia elétrica vêm causando impactos negativos ao produtor. Notícia estadual.
Prefeitos destacam ações municipalistas do governador Beto Richa e o apoio ao transporte escolar. Informações com a repórter Fernanda Nardo. Durante a solenidade de entrega de 20 novos ônibus em Curitiba, os prefeitos elogiaram nesta terça-feira as ações municipalistas do governador Beto Richa e o apoio do governo ao transporte escolar. Esses veículos vão ser utilizados no transporte de estudantes de escolas agrícolas e profissionalizantes de todas as regiões do estado, o que vai beneficiar 5.770 alunos. Para o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, AMP, Marcel Micheleto, a ação de hoje é uma demonstração da parceria do governo do estado com o municipalismo. Um ato de respeito que o governo do estado está tendo com o municipalismo de todo o Paraná. Nós estamos aqui vendo distribuição de ônibus por todas as regiões do estado. Então, principalmente numa área de colégios agrícolas, que nunca teve uma posição como essa de ter agora um ônibus para transportar seus alunos. Então, eu acho que o governo do estado tem mostrado seu carinho, seu respeito, com a educação do estado do Paraná e principalmente com o interior e com o municipalismo. Para o prefeito de Arapoti, nos Campos Gerais, Braz Rizzi, a união do estado com os municípios é essencial para melhorar as condições do transporte escolar no interior. Nossa estrutura de ônibus no município hoje está bem velha, a nossa frota. Então, o governo mandando mais um ônibus novo para nós é bem-vindo para o município. O prefeito de Palotina, no oeste do estado, Jucenir Leandro Stenzler, ressaltou que a entrega do ônibus é apenas uma das ações do governo, que beneficiam o Colégio Agrícola Estadual Aldroaldo Augusto Colombo, que atende cerca de 300 estudantes. Houve um investimento bem significativo na escola agrícola, houve um investimento muito significativo também nas pedras irregulares que dão acesso ao colégio agrícola e agora, para fechar esse grande ciclo, o recebimento desse ônibus. Com certeza vai fazer uma boa diferença, um ônibus que está adaptado às necessidades. O governo do estado investiu R$ 2.900.000 para a melhoria da infraestrutura do Colégio Agrícola Aldroaldo Augusto Colombo, resultado de uma parceria com o programa Brasil Profissionalizado, projeto do governo federal. De acordo com o diretor do colégio, Glauco Torino, junto à melhoria das instalações, o novo ônibus vai contribuir com a formação dos alunos. Vai dar um suporte para os professores que trabalham nas diversas disciplinas do nosso currículo escolar, onde nós poderemos oportunizar os nossos alunos as visitas técnicas necessárias que se somam ao conteúdo trabalhado no dia a dia em sala de aula, seja em propriedades rurais, em empresas do meio agrícola. A chefe do Núcleo Regional de Educação de Umuarama, no noroeste do estado, Gilmara Zanata, também destacou a importância do ônibus para o transporte dos alunos em atividades extracurriculares. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora, no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Frentista feminino ou masculino acima de 18 anos para trabalhar com abastecimento de veículos e atendimento ao cliente. Pede-se ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar das 11 às 14 horas e das 17 às 22 horas com escala 5x1. Marceneiro masculino acima de 18 anos para trabalhar com fabricação de móveis planejados em geral. Pede-se experiência na função. Mecânico de caminhão masculino acima de 20 anos para trabalhar com manutenção, revisão e consertos de caminhões e máquinas pesadas movidas a diesel. Pede-se noção na área. Mecânico de motocicleta masculino acima de 18 anos para trabalhar com conserto e manutenção de motocicletas. Pede-se ensino fundamental, experiência com mecânica de moto e carteira nacional de habilitação A. Mecânico de refrigeração masculino, acima de 18 anos, para trabalhar com montagem e reparos de freezer, geladeiras e equipamentos relacionados. Pede-se conhecimento de refrigeração.
motorista entregador masculino acima de 21 anos para trabalhar com entrega de refeições, gás e água. Pede-se disponibilidade para trabalhar das 11 às 14 horas e das 18 às 23 horas de segunda a sábado e carteira nacional de habilitação AB. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia estadual. Programa estadual garante sobrevida a 1.000 pacientes com problemas respiratórios no Paraná. O governo do Paraná atingiu neste ano a marca de 1.000 paranaenses beneficiados pelo programa de oxigenoterapia domiciliar, que fornece uma série de aparelhos para garantir a sobrevivência de pacientes com problemas respiratórios. Implantado em 2011, o programa já está presente em todas as regiões do Paraná e conta com orçamento anual de R$ 4.500.000 em recursos estaduais. O estado disponibiliza 7 tipos de equipamentos específicos que auxiliam o paciente no ato contínuo de respirar, a pessoas que dependem deste suporte o dia inteiro para continuarem vivas. A aposentada Olga de Oliveira, moradora de Curitiba, é atendida pelo programa de oxigenoterapia domiciliar. Há 3 anos, ela descobriu que tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e depende de um aparelho concentrador de oxigênio para viver. Olga conta que recentemente também recebeu do governo do estado um concentrador portátil que permite que ela saia de casa com mais segurança. Me ajuda muito isso ali. É 24 horas que eu tô. Não dá de ficar sem ele. Aí falta o ar e aí é de morrer, né? Mas esse aqui, logo eu vou poder andar com ele sozinha, se Deus quiser. E se aparecer um outro mais moderno, melhor ainda, né? De 2011 para cá, o número de pacientes beneficiados mais que triplicou. Há 4 anos, apenas cerca de 300 pessoas tinham acesso ao tratamento domiciliar fornecido pelo Estado. O primeiro passo para solicitar os aparelhos é fazer uma consulta em qualquer unidade de saúde do SUS. O paciente será encaminhado imediatamente para realizar todos os exames e procedimentos indicados para comprovar a necessidade do equipamento. A partir daí, a Secretaria Municipal de Saúde entra em contato com o governo do Estado, que disponibiliza a tecnologia que melhor se adequa ao quadro clínico da pessoa. Priscila Paganotto com informações da Agência de Notícias do Paraná. Notícia local. Palotina realiza a 9ª avaliação de vinhos coloniais. Nos dias 25 e 26 deste mês foi realizada a 9ª avaliação de vinhos coloniais produzidos em Palotina. O evento, promovido pelas Secretarias Municipais de Agricultura e Gestão Ambiental e Indústria, Comércio e Turismo, com apoio da Emater, foram avaliados vinhos brancos e tintos. Haverá premiação aos melhores vinhos que foram analisados por especialistas. A premiação será entregue durante o evento tradicional do Centro Cultural Italiano, que será realizado em julho. Maiores informações podem ser obtidas no telefone 3649-5221. Notícia nacional. Na medida, profissionalmente, o que vale mais? Emoção ou razão? Informações com José Maurício Pires. Qual o peso que devemos dar a cada um? Bem, eu vou responder a questão usando minha experiência de 30 anos dirigindo equipes de venda na RBS, a Rede Brasil Sul de Comunicações. Sempre procurei ser racional, controlar emoções e amizades para não beneficiar nem prejudicar colegas que me cercavam. Mas isso também é o que dizem todos os líderes para minimizar o valor emocional das decisões. Entretanto, elas fazem parte de nossas vidas e estão em todos os lugares que frequentamos. Muitos também se preocupam demasiadamente com as decisões a tomar, esquecendo-se das limitações nossas e dos demais e de como elas influenciarão o resultado. O melhor é empregarmos o entusiasmo, motivando as pessoas e evitando o estresse e conflitos. Ou seguir a sugestão de Daniel Goleman em seu livro Inteligência Emocional. Controle impulso e saiba aguardar pela satisfação de seus desejos. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Sintrascopa rejeita índice de reajuste proposto pelo patronal. O Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, vem a público informar os trabalhadores sobre o andamento das negociações da campanha salarial de 2015.
Os representantes dos trabalhadores estiveram reunidos no último dia 12 de junho com os representantes das cooperativas para ouvir a proposta do patronal com relação aos índices de reajustes salariais. A reunião aconteceu na sede do Sintrascopa, na cidade de Cascavel. E ao abrir a reunião, o representante das cooperativas apresentou um relatório da situação do mercado para os produtos produzidos pelas cooperativas, que será recessivo a partir do aumento de custos de produção ocorridos já a partir dos meses anteriores a esta data, com reflexo para os próximos 2 anos e meio e as dificuldades futuras nas cooperativas. Após repassar o conteúdo do relatório aos representantes dos trabalhadores, o representante das cooperativas revelou que a intenção das diretorias das cooperativas é de conceder um reajuste salarial de 5%, o que não foi aceito e nem colocado em discussão pelos representantes dos trabalhadores. Em continuação à reunião, o representante das cooperativas fez uma nova proposta que será a aplicação do INPC dos últimos 12 meses no reajuste de salários e benefícios. Mais uma vez, a proposta patronal não foi aceita pelos sindicatos que representam os trabalhadores. Os índices de reajuste apresentado pelo patronal é, no mínimo, uma brincadeira de mau gosto. No ano em que as cooperativas comemoram uma arrecadação que ultrapassa os 50 bilhões de reais, não podemos de forma alguma concordar com 5% ou somente a aplicação do INPC de reajuste. Apesar de não termos muito tempo, vamos continuar lutando por um índice melhor, afirma o dirigente sindical do Sintrascopa, Nivair de Castro, ao revelar que os sindicatos esperam um reajuste salarial de no mínimo 15%. Nivair aproveita a oportunidade para esclarecer aos trabalhadores em cooperativas para que tenham paciência e ajude o seu sindicato a conquistar um índice melhor do que o apresentado pelo patronal até o momento. Tenha certeza que ninguém sairá no prejuízo. Quando chegarmos ao índice que consideramos ideal, vamos levar ao conhecimento da categoria e, se todos aprovarem, o reajuste será retroativo, já que a nossa data base já venceu em 1º de junho, ressalta Nivair. Programa Momento do Trabalhador. Notícia estadual. Deputados aprovam reajuste dos servidores estaduais. Informações com o repórter Juliano Gondim. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta segunda-feira, em votação final, o reajuste salarial de 12% para os 270 mil servidores ativos e inativos do Poder Executivo Estadual, proposto pelo governo do estado, em consenso com os deputados estaduais e os sindicatos que representam os servidores. O projeto estabelece reajuste de 3,45% em parcela única no mês de outubro. O valor é referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, entre maio e dezembro de 2014. O líder do governo no Legislativo, deputado Luiz Cláudio Romanelli, disse que todas as perdas inflacionárias vão ser corrigidas. Nós cumprimos o compromisso que assumimos, de definir um reajuste. Ele contempla a reposição da inflação nos próximos 3 anos e, ao mesmo tempo, garante segurança jurídica para todos os servidores públicos do Paraná. Nós viramos uma página, esperamos que o Estado retome a normalidade administrativa e, ao mesmo tempo, claro, a Assembleia poderá tratar de tantos outros temas importantes daqui para frente. Com a mudança da database para janeiro, no começo do ano que vem vai acontecer a reposição integral da inflação do ano de 2015, também medida pelo IPCA. Hoje o índice projetado é de 8,37%, conforme os cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A partir do ano de 2017, a database do funcionalismo vai voltar para 1º de maio. Neste ano, vai acontecer a reposição do IPCA acumulado entre janeiro e abril, além de um pagamento adicional de 1% para todas as categorias. Dados do governo apontam que o impacto financeiro do reajuste dos salários previsto no projeto vai ser de 5 bilhões e 480 milhões de reais nos próximos 3 anos. Juliano Gondim com informações da Agência de Notícias do Paraná. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Trabalhadores em cooperativas são representados no Conselho do FGTS.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Trabalho, FGTS, é um colegiado tripartite composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do governo federal. Representando a nova Central Sindical dos Trabalhadores, o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, FENATRACOP, Mauri Viana, é membro titular do Conselho. Com reuniões periódicas, os conselheiros se reúnem uma vez por mês para deliberarem diversos assuntos ligados aos variados setores do governo federal. O FGTS, ao longo de sua existência, direciona recursos para implementação de políticas e investimentos nos setores de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Esses investimentos proporcionam aos trabalhadores a geração de empregos, além de possibilitar ganhos decorrentes da ampliação da oferta de moradias, acesso à água tratada e esgoto, trazendo assim dignidade e cidadania. Para se ter uma ideia da importância do Conselho, somente no programa Minha Casa Minha Vida, desde a sua criação em 2009, o Conselho Curador do FGTS já concedeu financiamentos de mais de 100 bilhões de reais. Com esse valor, até o mês de março de 2015, foram financiados 1.618.586 unidades, com descontos, subsídios que totalizam 30 bilhões e 600 milhões de reais, revela o conselheiro Mauri Viana, que no Conselho representa os trabalhadores em cooperativas. De acordo com Viana, os recursos do FGTS estão disponíveis para o trabalhador utilizar na aquisição de moradia, seja para aquisição de imóvel novo ou usado, construção, liquidação ou amortização de dívida vinculada ao contrato de financiamento habitacional no SFH. Os valores do trabalhador também podem ser movimentados na aposentadoria ou em situações de dificuldades, como na demissão sem justa causa ou em caso de algumas doenças graves. São os trabalhadores os responsáveis pela existência do FGTS e seus recursos oportunizam a melhoria na qualidade de vida da sociedade brasileira, afirma Mauri Viana. Conselho do FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, vigente a partir de 1º de janeiro de 1967, atualmente registrado pela Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, é gerido e administrado por um Conselho Curador. O Conselho é um colegiado tripartite composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do governo federal. Notícia estadual. Paraná lidera a geração de empregos de janeiro a maio deste ano, segundo o CAGED. Informações com a repórter Fernanda Nardo. O Paraná é o estado que mais criou empregos com carteira assinada no país nos 5 primeiros meses deste ano. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apesar da crise nacional, o estado segue com um saldo positivo, com um crescimento de 0,84% no estoque de empregos formais, em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a maio, o Paraná contabilizou a geração de 22.723 novos postos de trabalho, enquanto o Brasil perdeu 243.948 vagas. O levantamento aponta ainda que, em maio, o estado apresentou a menor redução de postos de trabalho formais do sul do país. Das 23.893 vagas extintas no período na região, apenas 1.361 foram no Paraná. Em maio, o Brasil eliminou 115.599 postos de trabalho. Para o superintendente da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Jorge Leonel, o Paraná veio acumulando saldos positivos devido em grande parte à diversidade econômica. Esses resultados devem-se, acima de tudo, ao poder de reação do governo do Estado, através das políticas públicas voltadas à industrialização e desenvolvimento econômico do Estado, e principalmente no interior, Se nós observarmos aí os dados do CAGED, os setores que tiveram maior geração de empregos foram a agropecuária,
o setor de serviços e da construção civil. Entre os 10 municípios que se destacaram na geração de empregos formais no mês de maio estão Cascavel, no oeste do estado, que liderou o ranking com 301 postos e teve desempenho alavancado pelo setor do comércio. Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná, está na segunda colocação, com 301 oportunidades, onde os setores mais participativos foram a agropecuária e a indústria sucroalcooleira. E em Toledo, também no oeste, com 226 postos de trabalho, com bons resultados principalmente no setor da indústria de transformação. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná. Notícia Nacional. Presidente da Fenatracop mantém reunião com Sinacred de São Paulo. Com a finalidade de chegar a um acordo com relação à Convenção Coletiva de Trabalho com as Cooperativas de Crédito de 2015 e 2016, o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, Fenatracop, Mauri Viana, esteve reunido na semana passada com representantes do Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito de São Paulo, Sinacred. O rol de reivindicação encaminhado ao patronal pela Fenatracop consta um índice de reajuste salarial de 15%. Como este índice não teve aceitação do patronal, o presidente da Fenatracop, Mauri Viana, apresentou um novo índice que prevê a aplicação do INPC mais 3% no reajuste salarial. Isso deve fechar um reajuste em torno de 12%. Acreditamos que este seja um índice possível de ser aplicado pelas cooperativas de crédito, afirma Mauri Viana, ao mencionar que já ficou agendada uma nova reunião para o dia 20 de julho em Brasília, na sede da Fenatracop. Notícia Nacional. Reumatismo infantil, acesso aos remédios é um grande desafio. Informações com a repórter Caroline Cassola. A boa notícia é que os tratamentos avançaram muito e, por isso, elas podem ser controladas quando se faz um tratamento multidisciplinar, como destaca o médico reumatologista pediátrico, o Dr. Cláudio Lem. Primeira pessoa a ver essa criança é a assistente social. Tem que garantir que essa criança tenha acesso ao medicamento. Depois disso, é vista por uma fisioterapeuta que vai avaliar toda a parte física e promover uma reabilitação e fazer com que essa criança volte a ter vida normal. Como essas doenças têm um impacto emocional na família, essas crianças também são vistas por psicólogos e também por nutricionistas que vão ver toda a parte alimentar, porque alguns desses tratamentos podem fazer aumento de apetite e ganho de peso. O acesso aos remédios é um dos principais desafios para o tratamento de pacientes com doenças reumáticas. Pensando nisso, o Dr. Cláudio Lem fundou em 2001 a Acredite, Amigos da Criança com Reumatismo, uma entidade sem fins lucrativos que começou as atividades garantindo medicações de forma gratuita e também vale transporte para que os pacientes não faltassem nas consultas. Ele mobilizou médicos, residentes e voluntários do setor de reumatologia pediátrica da Universidade Federal de São Paulo, onde atua, para atender crianças e adolescentes pelo SUS sem fila de espera. Foram mais de 7.700 atendimentos somente no ano passado. A Unifesp conta hoje com diversos ambulatórios que têm o apoio da entidade, como um espaço para atendimento da dor, outro para crianças em tratamento mais avançado e até um de osteoporose, que é uma das complicações das doenças reumáticas. A Acredite tem o apoio de algumas empresas e conta com dinheiro de doações. Quando tinha 11 anos de idade, Ana Carolina descobriu que era portadora de lúpus nos rins e passou por algumas internações, mas nunca sentiu dores. Aos 17 anos, ela descobriu que estava grávida e isso foi motivo de alerta para os médicos, já que alguns especialistas consideram um risco por conta da doença. Ana Carolina teve que parar com os remédios para o lúpus durante a gestação, mas graças ao acompanhamento pré-natal correto, o bebê nasceu saudável e ela não teve nenhuma complicação. Graças a Deus não teve nada. Ele nasceu vermelhinho, né? Que o Luquinho foi para a incubadora, dormiu lá, mas no outro dia já ficou comigo.
Hoje, aos 20 anos, ela toma remédio de controle e passa por consultas médicas a cada 2 meses na Acredite. Ana percebeu a importância desse acompanhamento constante, mas nem sempre os adolescentes têm essa consciência. A chefe da reumatologia pediátrica da Unifesp e professora do Departamento de Pediatria, Maria Tereza Terreri, destaca que a continuidade do tratamento é um grande desafio. Segundo ela, o ambulatório de transição vai ajudar a conscientizar os jovens. O adolescente às vezes vem sozinho, mas aí eles ainda são imaturos. A maioria vem com os pais. Isso que nós estamos querendo nesse ambulatório, que está começando com meninos de 20, 21 anos, mesmo que a mãe venha, só o adolescente que resolve, é ele que vai marcar, é ele que vai ver onde obter os remédios. Solange Teixeira, que é voluntária na Acredite há 7 anos, percebe as dificuldades desses adolescentes em conviver com a doença, como é o caso da filha dela, hoje com 13 anos e que tem artrite idiopática juvenil. Por que eu tenho que ter uma artrite? Eu tive que passar por tudo isso e falta em escola, tem dores, eles têm dores. Solange também lembra do bullying que a filha Raíssa sofreu na escola em um momento difícil, quando ela andava de muletas e precisava de ajuda. Eu não vou ajudar a Raíssa nada, não pego o material dela, sabe? Então, ela ficou assim bem triste, bem sentida e ela me pedia. Ela falou, mamãe, eu acho que eu preciso ter um apoio, porque não adianta eu só conversar com você, eu preciso conversar com uma outra pessoa para falar isso, tudo que está me fazendo mal. Para saber mais sobre o trabalho da Acredite e reumatismo infantil, acesse o site acredite.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Crise fecha mais de 43.300 postos de trabalho no Paraná. Os reflexos da crise econômica do país e também do Paraná atingem setores que antes estavam equilibrados e estáveis, gerando resultados positivos, inclusive quando se fala em emprego e carteira assinada. Entretanto, os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, do Ministério do Trabalho e Emprego, para os primeiros 5 meses do ano, apontaram uma queda de 42.389 postos de trabalho, se comparado a igual período de 2014. O número equivale a uma redução de 65% na geração de empregos formais. Em todo o estado, foram admitidas 635.144 pessoas, ante 612.421 demissões, fechando com um saldo de 22.723 no acumulado deste ano. No ano anterior, os resultados eram um pouco melhores nos primeiros 5 meses, com 729.797 contratações e 664.685 desligamentos, um saldo de 65.112 vagas. Somente em maio, a retração foi de 32%, com 115.320 admissões no mês passado, contra 108.892 no 5º mês de 2014. As demissões ultrapassam a casa dos 110 mil. Como não poderia ser diferente, o saldo foi negativo, de menos 1.361. A retração de empregos formais atingiu números expressivos na região oeste do estado do Paraná. Comparativamente aos primeiros 5 meses do ano passado, 2015 fechou com uma queda de 60,2% na geração de emprego. Isso equivale ao fechamento de 3.179 postos de trabalho entre os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Guaíra e Assis Chateaubriand. O saldo para maio deste ano, apesar de ser positivo 4.518, é baixo se analisar aos dados de 2014 do mesmo período, 7.967 vagas mantidas entre 8 setores avaliados pelo CAGED. Mesmo em tempos de crise, ainda há setores que empregam na região. É o caso do comércio e da construção civil, que em algumas cidades obtiveram bons resultados. Em Cascavel, foram mantidos 271 postos de trabalho no comércio e 130 na construção. Marechal Cândido Rondon registrou novas contratações na construção civil, 53 admissões contra 31 desligamentos, um saldo de 22 formalizações. O setor vinha de significativas quedas em empregos formais.
Segundo especialistas, a tendência é de que haja ainda mais contratações da construção civil ocasionadas pela grande demanda de construtoras e incorporadoras no que se refere à edificação de novos projetos na contramão dos grandes centros. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia Nacional. 1/3 das empresas familiares chega à segunda geração. Informações com o repórter Leandro Manso. As empresas familiares representam 90% do universo de CNPJs no Brasil. No entanto, o desentendimento entre parentes já levou grandes negócios à falência. Por outro lado, quando a sucessão familiar é bem planejada, o resultado pode ser compensador. O dono da DEMAC Soluções Industriais está preparando 2 sucessores, os filhos. Livian, de 16 anos, já atua no negócio do pai. Eu não tinha um rumo a seguir. Depois dessa empresa aberta, eu sei para onde ir, no que me formar, e eu achei o que eu gosto mesmo, que é a área financeira, contabilidade. O pai, Silvio Messias, quer acompanhar de perto a evolução dos filhos na empresa. Também estou formando ele para ser o gerente de tomar conta da fábrica, né? Então, a ideia é crescer junto, tanto seja patrão, funcionário, mas a ideia é crescer junto. Dá um norte para eles, né? Assim como falou metas, qual é a meta minha, mas qual é a deles também em relação à empresa que trabalha, né? Então isso tem que estar bem claro. A consultora do Sebrae São Paulo, Esmeralda Queiroz, diz que nem sempre os filhos querem assumir a empresa dos pais. A gente sugere que os fundadores pensem na sucessão antecipadamente. Quem dos filhos ficará no negócio ou não? E o preparar não é o trabalhar na empresa desde criancinha. O preparar é estudar e ter outras experiências profissionais que vão trazer novidade para a gestão que já existe na empresa. Pesquisas mostram que de cada 100 empresas familiares abertas e bem-sucedidas, 30 chegam à segunda geração e 15 à terceira. Agência Rádio Web de São Paulo, Leandro Manso. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Fenatracop, cooperativas devem disponibilizar seguro de vida aos trabalhadores. Trabalhar articulando ações e atividades que visam melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos trabalhadores em cooperativas tem sido o foco dos trabalhos realizados pela Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, Fenatracop, e sindicatos filiados. Exemplo disso são os diversos itens que constam no rol de reivindicações para a categoria para o período de 2015 e 2016. Entre os itens, destacamos a solicitação da Fenatracop para as cooperativas disponibilizar seguro de vida em favor de cada empregado, extensivo aos seus dependentes. A solicitação prevê que as cooperativas manterão seguro de vida em grupo com as seguintes garantias: morte natural, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez por doença, sendo 10% dessas garantias aos filhos e 50% ao cônjuge, com prêmio individual superior a 50 salários nominais sem ônus para os trabalhadores. Além disso, a Fenatracop também pede às cooperativas a cada 6 meses realizarem cursos de formação e de prevenção de acidentes de trabalho com grupos de empregados, sendo livre a participação das entidades sindicais. Outro pedido importante da Fenatracop é que as cooperativas proporcionem aos seus trabalhadores exames médicos. Solicitamos que as cooperativas, pelo menos 2 vezes por ano, submetam seus empregados a exames médicos durante a jornada de trabalho, sem coincidir com o gozo das férias. Os custos relativos aos exames correrão por conta das cooperativas, revela Mauri Viana. Chegamos ao final do programa Momento do Trabalhador. Lembrando que você, trabalhador, pode e deve participar do programa encaminhando dúvidas, perguntas ou sugestões através do e-mail sintrascopa@sintrascopa.com.br ou pelo telefone 44-3649-3977. Um forte abraço a todos, até sábado que vem a partir do 12:30 com mais um programa Momento do Trabalhador. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.